que o pau tá quebrando hoje lá, hein, meu amigo? Tá rolando aí o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Pedro Nascimento tá em cima do lance, tem as informações direto do Planalto Central. Ô, Pedro, boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você, William. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. Terça-feira agitada aqui no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é de onde a gente acompanha, né, neste momento, esse julgamento, terceiro dia de julgamento, agora já sendo retomado com o voto do ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, William, ele começou a falar aí por volta das 9h15 e foi falando, fez um intervalo aí de 10 minutos e já voltou falando mais um pouco. Alexandre de Moraes, que começou já descartando questões preliminares apresentadas pelos advogados dos réus e em sequência deu início, portanto, ao seu voto. Ponto a ponto, Alexandre de Moraes, ele tem desmontado o que foi apresentado pelas defesas e tem corroborado as provas que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Então, Moraes tem construído uma espécie de linha do tempo, que começa ainda antes de 2022. Começa com falas do ex-presidente Jair Bolsonaro questionando o resultado das urnas, com falas do ex-presidente Jair Bolsonaro atacando o Supremo Tribunal Federal e também outras instituições, como o Tribunal Superior Eleitoral. E, segundo Moraes, essas falas foram que corroboraram esse discurso que foi usado para que essas pessoas que atacaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro estivessem aqui em Brasília pedindo uma intervenção federal. Então, Moraes tem ligado todos esses pontos, todas essas provas com a participação do ministro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele foi o líder dessa quadrilha, dessa organização criminosa, e também apontando as participações dos demais réus, né? O general Augusto Heleno foi chefe do GSI, Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa, Almir Garnier e os demais réus. Alexandre Ramagem também foi bastante citado. Inclusive, a gente vai trazer um trechinho aqui desse julgamento, no qual o ministro Alexandre de Moraes fala sobre uma das principais provas que a gente tem aqui contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma reunião ministerial na qual foi dito ali a intenção de todos os membros do governo, que era uma intenção realmente de reverter o resultado das eleições em 2022. Vamos ouvir. Na mesma reunião, Jair Bolsonaro fala em guerra, Anderson Torres diz que está preparando um grupo, uma equipe da Polícia Federal para atuar mais incisivamente, Paulo Sérgio diz que está na linha de frente com os inimigos e Augusto Heleno diz que se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições, se tiver que virar a mesa é antes das eleições. E ainda disse, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Soco na mesa antes das eleições, virar a mesa antes das eleições e agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Tudo isso constou onde, ministro Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Veja, tudo isso já dito claramente, confessado claramente na reunião ministerial. Bom, então, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, a gente vê que ele está num tom bem acima ali, né? Tá demonstrando aí bastante irritação com as argumentações que foram apresentadas pelas defesas, dizendo que muitas delas não se sustentam, não tem pé nem cabeça. Então, o ministro Moraes já indicando que deve votar pela condenação. Hoje a gente teve alguns desentendimentos aqui no plenário da primeira turma. E o principal deles, né, claro, desentendimentos pequenos, né, aquelas correções ali que são feitas ponto a ponto, mas teve um ponto principal que foi a fala do ministro Luiz Fux. Luiz Fux, que é apontado aí, né, por quem está acompanhando esse julgamento como uma pessoa que deve dar um voto divergente, né, deve divergir dessa pena que está sendo estipulada pelo ministro Alexandre de Moraes. E ele hoje criticou uma fala de Dino, que interrompeu o voto de Moraes. Segundo eles, há um acordo ali entre os ministros para que ninguém seja interrompido. Isso gerou um certo bate-boca ali. Vamos ouvir. Senhor presidente, só apenas pela ordem, por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar.
porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e subsidiariamente incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você vê que, William, a gente ouviu aí agora o ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes, não foi exatamente um bate-boca ali, mas mostrando ali que há divergências com relação aos dois. Hoje, se o ministro Alexandre de Moraes concluir esse voto hoje, a gente ainda tem também o voto do ministro Flávio Dino, e aí na sequência vota o ministro Luiz Fux, depois Carmen Lúcia e fechando, portanto, a votação, o ministro Cristiano Zanin, julgamento esse que deve durar até a próxima sexta-feira. Volto com você, William. Pedro, vamos quebrar o protocolo aqui? Primeiro, assim, eu estou vendo a imagem agora que eu estou vendo, né, tem umas tendas, né, atrás do seu ombro esquerdo, você está do lado de fora do tribunal, né? Essa área foi toda reservada para a imprensa, vocês estão do lado de fora, é isso? É por questões de segurança? Isso. Vou mostrar aqui, vou fazer o que, aproveitando que o protocolo já foi para o espaço, vamos mostrar aqui também, ó. Essa ali é a tenda onde estão os jornalistas. Porque a gente tem uma questão técnica aqui, né, William? A gente tem algumas restrições no plenário da primeira turma, porque quem está lá não pode usar celular. E tampouco tem essa mobilidade de ficar saindo toda hora para poder entrar ao vivo. Então, a maioria das emissoras, né, dos jornais, o que eles fizeram? A gente tem uma pessoa lá, inclusive, nosso repórter João Rosa está lá dentro do plenário, está acompanhando, pegando todos os detalhes em loco. Quem está aqui fora acompanha num telão que está ali, não sei se dá para ver, porque o sol está forte agora, mas olha lá. Tem verdade, né? Uma televisão, isso, exatamente. Uma televisão ali, são duas televisões, Você e aí a gente acompanha aqui de fora também. No banheiro ou não? Porque parece que pegou fogo o banheiro. Vi. Rapaz, o que foi isso? Explica pra gente. Bom, William, é o seguinte, né? Dia de julgamento, né? Um clima tenso aqui em Brasília em razão dessa possibilidade de protesto. Então, tá todo mundo assim com o nervo à flor da pele. E aí, quando a gente acompanhava aqui o julgamento do ministro Alexandre de Moraes, bem daquele alto ali, vou mostrar também. Eu vou aproveitar, já vou girando a câmera ali, ó. Bem para trás ali do ministério, de onde a gente vê aquele prédio ali mais compridinho, a gente viu uma fumaça preta. Mas não era qualquer fumaça preta, era uma baita de uma fumaça preta que tava subindo, parecendo que tava pegando fogo em um carro, alguma coisa assim. E logo o pessoal já mandou para as redações, começou a apuração, mas fato é que um banheiro químico que estava ali na esplanada dos ministérios, perto do Museu Nacional, pegou fogo. Não se sabe se foi um incêndio criminoso, não se sabe se foi um acidente, mas esse banheiro químico pegou fogo, foi uma fumaça preta danada que encheu ali o céu, mas não teve nenhuma relação com o julgamento aqui não, viu? Foi só um susto mesmo, mas é pra gente ficar esperto, né? Porque jornalista em dia de julgamento assim tem que ficar com um olho aqui no STF, outro no Congresso, outro no Palácio do Planalto e também em Brasília como um todo, para saber como é que vai ser a reação aí das pessoas diante desse julgamento, viu, William? Ô Pedro, você tem prioridade na informação, já você volta, inclusive daqui a pouco nós vamos fazer uma entrevista, né? Justamente com um advogado criminalista, né? Ele vai falar sobre esse julgamento, ô Pedro, e a gente quer saber, bom, Bolsonaro pode ser preso logo agora, porque a última audiência é dia 12, não é isso, ô Pedro? É isso. O que acontece, William? A gente deve ter já a construção dessa... Se tudo seguir a lógica, né, o que a gente está prevendo, a gente deve ter a maioria pela condenação entre quarta e quinta-feira, e aí a partir de quinta-feira, já quando todos os ministros votarem, aí fica a definição da dosimetria de pena. Ou seja, se o Moraes propor ali 43 anos de prisão e Fux for para uma pena menor, aí eles tentam entrar num consenso para saber como é que fica a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, né, William, assim, é sempre importante a gente frisar, não significa
que dia 12, Jair Bolsonaro, ou culpado ou inocente, já vai ter o seu destino ali definido, porque há embargos que podem ser feitos com relação a esse julgamento, alguns recursos podem ser apresentados, então a gente ainda tem aquela fase mais protelatória ali após o julgamento, para que aí então seja cumprida essa possível prisão, William. Então vamos